Esses cavaleiros não sabem que sou capaz. Eu domino toda a maldade do mundo. Eles estão perdidos. Fazendo os cavaleiros lutar entre si, o mestre vai descendo sua teia mortal, chamando 1000 demônios que estão por aí, vagando pela terra e pelo inferno astral. Maldade e confusão ele pretende espalhar, terror, escuridão e falsidade no olhar. São marcas da desgraça que ele acha legal, destrói por onde passa, ele é o mestre do mal. Ele é maldoso, ele é desleal. Ele é perigoso, é o mestre do mal. Ele é maldoso, ele é desleal. Ele é perigoso, é o mestre do mal. O Lemur, mais conhecido como Saga Maligno, é um espírito maligno que a deusa Quer envia para possuir um dos 2 cavaleiros recém-nascidos de Gêmeos, que acaba possuindo Saga. Sua função era causar a destruição do santuário de Atena por dentro. Para isso corrompeu a mente de Saga, o levando a cometer inúmeras barbaridades quando adulto. Esses atos causaram graves consequências internas no exército de Atena. A história do Lemur em Saint Seiya Origens. Quando os gêmeos recém-nascidos Saga e Canon chegaram ao santuário, a deusa que liberta um espírito maligno entre os bebês para tomar posse de um deles com o objetivo de causar a destruição do santuário por dentro. Depois de fazer isso, a deusa aparece diante de seus irmãos, Hipnos e Thanatos, para explicar a brincadeira que pregou nos bebês. Anos mais tarde, logo após o nascimento de Atena, Quer aparece diante de Canon, que estava preso no cabo Sunion, oferecendo-se para libertá-lo da prisão se ele estivesse disposto a matar Atena. Quando rejeitada, ela o abandona à própria sorte. Devido à reação de Canon, ele percebe que o espírito maligno tomou posse de Saga. Após a tentativa de assassinato da bebê Atena, Saga tenta tirar a própria vida com a adaga dourada, mas nesse momento Quer aparece para impedi-lo de cometer suicídio. Ela lhe diz que lhe confiou a missão de matar Atena quando ele nascesse e que não o deixará morrer até que termine sua missão. 13 anos depois, durante a Batalha dos 12 Templos, o Lemur foi expulso do corpo de Saga e escapou para o local onde Quer, que estava vagando pelo santuário, estava localizada. Quer afirma que, embora Atena não tenha morrido, muitos cavaleiros morreram, dando a Hades uma vantagem na batalha que se aproximava. O Lemur aparece na frente dela, mas ela pisa nele e ele desaparece para sempre. Na história lateral 2 intitulada de Prenúncio da Ambição, Saga tem a tarefa de monitorar qualquer atividade anormal relacionada a Poseidon, porém disfarçado de Marina, ele tenta assassinar o grande mestre Xion, mas é frustrado pelos esforços combinados dos cavaleiros de ouro Aiolos de Sagitário e Shura de Capricórnio, bem como do cavaleiro de prata Ares. Ele consegue escapar sem ser desmascarado. Entretanto, durante uma convocação posterior do assistente do grande mestre, Ares, seu ferimento no braço desperta suspeitas. Saga não perde tempo e, aproveitando o elemento surpresa, mata o assistente, assim assumindo seu lugar. Um ano depois, enquanto se passava por Ares, Saga se torna um novo mestre do santuário após a morte do antigo grande mestre e tenta assassinar Atena. Em Saint Seiya Episódio G, quando a deusa Atena reencarna no santuário, o deus titã Cronos surge e dá ao impostor uma adaga de ouro para matá-la. Quando ele está prestes a agir, ele é interrompido por Aiolos de Sagitário, que descobre a farsa. Saga se livra dele acusando-o de traição. Anos depois, Saga busca dominar completamente a função que usurpou, principalmente treinando-se para ler as estrelas, e construir um santuário forte, capaz de enfrentar os deuses. Para isso, ele monitora de perto o jovem Aiolia de Leão, um guerreiro promissor, mas resistente à autoridade, e, acima de tudo, irmão mais novo do traidor Aiolos, e o envia regularmente missões. Além disso, Saga participa de um complexo jogo de engano ao fingir uma aliança com os deuses Cronos e Ponto. O objetivo oficial comum dos 3 conspiradores é recuperar o Megas Drepanon selado no santuário para permitir o retorno completo de Cronos, que neste momento está presente apenas na forma espiritual. Na realidade, o Cavaleiro de Gêmeos está apenas buscando fortalecer suas tropas através das inevitáveis batalhas que se seguirão. Manipulação de Shura. Após Shura de Capricórnio solicita uma audiência com o grande mestre no meio da noite. Ele duvida da rebelião de Aiolos e se pergunta se todos esses eventos podem ter uma ligação com o desaparecimento do Cavaleiro de Gêmeos. A armadura de Gêmeos então aparece atrás dele e o ataca.
Saga é forçado a se revelar e surpreende seu oponente com Satã Imperial. Como Shura demonstra forte resistência, o Cavaleiro de Gêmeos é forçado a usar seu ataque mental uma segunda vez, assim como sua explosão galáctica para subjugá-lo à sua vontade. A jornada de Shaka. Saga concorda em deixar Shaka ir para Kushinagar para realizar uma meditação que poderia purificar a Terra do maligno cosmo dos Titãs. Ele também designa Iolia como seu guarda-costas, sabendo que essa meditação o deixará à mercê de ataques inimigos. No fundo, ele não consegue deixar de ver o Cavaleiro de Virgem como alguém particularmente perigoso. A revelação em Máscara da Morte. Saga invoca a Máscara da Morte de Câncer enquanto realiza suas abluções na sala de purificação. Ele lhe revela sua verdadeira identidade e o convence a se juntar à sua causa, que coincide com a ideologia do Cavaleiro de Câncer. O falso grande mestre declara que deseja se tornar um ser semelhante ao deus Ares para transformar a Terra em um campo de batalha. Uma nova titanomaquia. Enquanto acompanhava as lutas lideradas pelo Cavaleiro de Capricórnio à distância, ele testemunha a posse completa de Shura pelo Satã Imperial que ele havia infligido anteriormente a ele. O Cavaleiro de Gêmeos então percebe que finalmente dominou esta técnica reservada ao grande mestre e conclui que atingiu o nível de Shion. Entretanto, sob a influência de sua personalidade benéfica, ele finalmente liberta Shura das garras da técnica maligna. Enfrentando Cronos. Cronos finalmente chega ao altar de Atena, sob o qual sua Megas Drepanon está selado. Ele descobre que sua arma está presa nos selos de Zeus e Atena. Saga e diz que ordenou que os Cavaleiros de Ouro fiquem em suas respectivas casas. Assim não vão atrapalhar. Mas, de repente, seu lado bom ressurge e ataca o deus, mesmo sabendo que só poderá permanecer nesse estado por um curto período. A luta que se segue é particularmente violenta. Quando a situação parece desesperadora, Saga consegue ferir o deus com a mesma adaga dourada que o deus lhe dera. Mas o tempo acabou. O Lemur toma conta novamente do corpo Saga e retorna para seu quarto furioso. O labirinto de Cronos. Depois que o Megas Drepanon é recuperado pelos Titãs, Saga encerra a ordem que confina os Cavaleiros de Ouro em suas respectivas casas. Mais tarde, quando Pontos deseja liberar sua ira sobre a Iolia e os outros Cavaleiros de Ouro que se juntaram a ele no domínio dos Titãs, Saga contata o deus telepaticamente e o convence a deixar suas tropas completarem sua tarefa. Ele explica que agindo dessa forma, permitirá que seus planos se realizem. Em Saint Seiya Odisseia no Tempo, Saga recebe a visita das 3 moiras do deus primordial Cronos. Elas prometem ajudá-lo a dominar o mundo, caso Saga torne-o jovem e que um homem dominado pelo ódio e vingança. No dia seguinte, Saga convoca Jorge, o guardião da Ilha da Rainha da Morte, com o objetivo de ordená-lo a treinar Ikki de uma forma que ele se torne um ser cruel e impiedoso. Porém Jorge que se recusa e afronta o grande mestre. Nesse momento Máscara da Morte chega e ataca Jorge. Mais tarde preso no Salão do Tormento e torturado por Máscara da Morte, surge o grande mestre que coloca uma máscara com o efeito do golpe Satã Imperial no rosto de Jorge, fazendo assim ele se tornar um homem cruel que obedece às ordens de Saga. No mangá original, Saga vai até Star Hill, um lugar onde ele é proibido de entrar, para perguntar a Shion por que ele não o escolheu como seu sucessor, já que ele se considera melhor que Aiolos em todos os sentidos. O grande mestre responde que sua decisão é motivada pelo fato de sentir um demônio espreitando no fundo do coração do Cavaleiro de Gêmeos. Saga começa a rir e o parabeniza por revelar sua dupla personalidade. Ele o mata a sangue frio e veste suas roupas para se passar pelo grande mestre. Anos depois, ao saber da existência das Guerras Galácticas e de sua organizadora Saori Kido, Saga, por meio de Camus de Aquário, ordena que Yoga de Cisne vá ao Japão para pôr fim a essas lutas que violam as regras da Ordem dos Cavaleiros, eliminando os culpados. Entretanto, o Cavaleiro de Bronze rapidamente abandona sua missão. Saga então ordena que uma equipe de 5 Cavaleiros de Prata, liderada por Marin de Águia, mate os rebeldes e outra equipe de 5 Cavaleiros de Prata, liderada por Shaina de Ophilcos, destrua o Coliseu Graad. Mais tarde, Saga percebe que Saori Kido é na verdade a reencarnação da deusa Atena e então pede segunda equipe que a capture. Mas seus planos são interrompidos e todos os Cavaleiros de Prata são derrotados. Depois disso, Saga convoca Iolia de Leão e Milo de Escorpião para seu palácio. Ele conta a eles sobre os últimos acontecimentos e pede que matem os rebeldes Cavaleiros de Bronze. Milo diz que essa missão está abaixo deles, porém Iolia aceita. Saga vai até a aldeia de Rodório para aliviar a dor de um velho moribundo. Os moradores locais olham para ele com gentileza. Ao retornar ao seu palácio, sua segunda personalidade zomba dele por fingir ser um anjo quando, na verdade, é um demônio. Um servo ouve a discussão e percebe a usurpação de Saga. Este o mata a sangue frio.
Ele também executa todos aqueles que viram seu rosto. Algum tempo depois, Aiolia finalmente retorna do Japão, determinada a ir ver Atena em seu templo. Ele diz a Saga que sabe que Aiolos não é um traidor e que a deusa é Saori Kido. Admitindo que isso é realmente verdade, Saga decide atacar o leão. Os dois oponentes têm a mesma força. Nesse momento, Shaka de Virgem chega e quer punir Aiolia por sua ofensa contra o grande mestre. Os dois cavaleiros de ouro se enfrentam e suas forças são iguais. Saga aproveita a luta para controlar Aiolia com o Satã Imperial. Durante a terceira hora da batalha, Saga se isolou em meditação em seu palácio. Usando seus poderes, cria ilusões para bloquear os cavaleiros de bronze na Casa de Gêmeos. Ele chegou a criar 2 templos, para dividir o grupo. Na 12ª hora, Seiya finalmente chega ao palácio. Saga revela seu rosto para ele e confessa que não consegue remover a flecha do peito de Saori. Sua personalidade maligna assume o controle e ataca o cavaleiro de bronze. Ele quer se tornar um deus e enfrentar de igual para igual as divindades que querem atacar a Terra. Ao vestir sua armadura de ouro, ele revela sua verdadeira natureza. Enquanto Saga se prepara para decapitar seu oponente espancado, surge Ikki, que assume o lugar do cavaleiro de Pégaso. A voz de Saga então ressoa por todo o santuário, revelando a todos a verdade sobre seu engano que começou 13 anos antes. Naquele momento, Seiya foi pegar o escudo de Atena. O levanta fazendo com que o raio do escudo atinja Saga com força total. O demônio que espreita dentro dele escapa. Na série de televisão, o progresso desta parte permanece globalmente idêntico ao suporte original, com algumas diferenças. O escudo de Atena não afasta o mal presente em Saga, então a luta continua. Seiya e Ikki, de volta, são severamente molestados até que Saori chega, acompanhada dos cavaleiros sobreviventes. Shiryu, Hyoga e Shun tentam um ataque combinado ao Cavaleiro de Gêmeos, sem sucesso. Enquanto Saga desafia os Cavaleiros de Ouro, Seiya se levanta mais uma vez e, alimentado pelo cosmo de seus amigos, lança um poderoso cometa de Pégaso em seu oponente. Saga aparentemente está ileso, mas sua armadura de ouro abandona seu corpo. Saori diz que o golpe de Seiya atingiu seu lado ruim. Saga, no entanto, corre em direção à deusa para matá-la, mas decide no último momento cometer suicídio, jogando-se no cetro de Saori. Antes de morrer, ele pede perdão a ela por todo o mal que causou. Na história de Saintia Sho, após a Batalha das 12 Casas, o lemur deixou o interior de Saga, sendo banhado pela luz do escudo da justiça. Enquanto desaparecia, o lemur ouviu uma voz lhe dizendo para lutar por suas ambições e provar que ele era o mais forte do mundo. O lemur vai até as ruínas do templo de Ares e lá obtém um novo corpo idêntico ao de Saga e rapidamente se levanta. Mais tarde, já no templo de Ares, o lemur é informado da presença dos cavaleiros na base do templo, e que um deles rapidamente se dirige até ele. O lemur rapidamente cria uma ilusão de Aiolos atacando Aiolia e posteriormente cria uma do próprio Aiolia quando ele era controlado pelo Satã Imperial. Quando Aiolia finalmente chega diante do agora aliado de Ares, o lemur rapidamente se levanta e se prepara para lutar contra o Cavaleiro de Leão. Mesmo com o poder aumentado, a batalha se estende, até Milo intervir no local. Sabendo que não poderia encarar o lemur de frente, Milo tenta paralisar o lemur sem sucesso. De repente o imenso cosmo da discórdia reunido na árvore é liberado, e que graças a isso o lemur se transforma no falso deus Ares. Mais tarde o lemur mata a deusa Ares com a intenção de tomar a terra somente para si. Seguindo a história, chegamos ao ponto onde a deusa Ares ressurge em sua forma plena, revelando ter usado o lemur para concluir seus planos. Logo depois ela mata o espírito maligno que começa a vagar na escuridão. Em um último ato para se redimir, ele envia a armadura de Gêmeos para proteger Atena de um golpe fatal de Ares. Personalidade. Como criatura criada para semear o mal, a discórdia e a destruição, Lemur é um espírito completamente maligno que se compraz em trazer o caos onde se encontra. Após Saga cair sob sua influência, o espírito passou a agir predominantemente e corromper sua mentalidade a ponto dos outros do santuário o verem como um demônio, o tornando cruel e sádico, beirando um comportamento de um psicopata. Lemur também tornará Saga apaixonado por poder e posição, o forçando a matar o grande mestre Xion a fim de tomar seu cargo, tentar matar Atena e depois querer dominar a terra inteira. Aparência. Como um ser amorfo, Lemur não tinha gênero ou forma física. Porém, em sua forma espectral, ele tinha uma aparência demonicamente fantasmagórica cujos orifícios emanavam um brilho rubro. Quando se manifestara na Casa de Gêmeos durante o nascimento de Saga e Kanon, o espírito surgira como um recém-nascido envolvido em uma manta escura. Na adaptação do anime Saintia Sho, Lemur é da cor rubro arroxeada,
enfatizando ainda mais sua natureza maligna. Ao possuir o corpo de Saga, o mesmo ganhava um semblante maligno, sua pele ficava pálida, os cabelos ganhavam uma tonalidade branca, cinza esbranquiçado no anime, e seus olhos emitiam um brilho vermelho. Habilidades. O Lemur, assim como Saga, pode criar um espaço similar a outra dimensão, no qual se você entrar você se deparará com uma ilusão da sua mente. Como aconteceu com Aiolia quando ele enfrentou uma ilusão de Aiolos e ele se tornou o próprio Aiolia quando foi controlado pelo Satã Imperial. Quando ele é enganado por Eris para se tornar o falso deus Ares, sua habilidades aumentou significativamente. Graças às asas de sua armadura, o Lemur é capaz de voar grandes distâncias. Ele foi capaz de esconder todo o santuário de Eris em um espaço dimensional. E ser capaz de destruir a estrela de um deus, o cometa Repulse, e então enviar os fragmentos para ameaçar a Terra. Depois de matar Eris e absorver grande parte de seu poder, o Lemur ganhou a habilidade de controlar as sementes do mal nas pessoas para transformá-las em berserkers. Origem do nome e influências. Na mitologia romana, Lemur são espíritos vagueadores e vingativos daqueles que não possuem um enterro apropriado, ritos fúnebres ou culto afetuoso dos vivos. Segundo Ovídio, ele os interpreta como errantes, insaciáveis e potencialmente vingativos espíritos do submundo. Infortúnio se refere à má sorte, embora neste caso em específico faz referência à calamidade. Mas a referência mais óbvia de Saga Pisístrato é a maneira como eles tomam o poder, por meio de trapaças e mentiras. Pisístrato entrou pela primeira vez em Atenas a bordo de uma carruagem antiga. Acompanhado por uma jovem de uma aldeia vizinha, muito alta e de cabelos longos e sedosos, a quem vestiu como uma deusa. Ele engana o povo ateniense fingindo que ela é a reencarnação da deusa Atena, apresentando-se como um herói sob sua proteção e exigindo que ele tome as rédeas do poder em Atenas. Contra todas as expectativas, o povo ateniense o recebeu calorosamente e lhe deu poder. O que lembra muito a forma como Saga se impõe no santuário, fazendo todos acreditarem que Saori é uma impostora e que a verdadeira Atena está com ele, atrás do quarto do Papa. O filme A Lenda do Santuário chega ao ponto de mostrar uma falsa Atena, reforçando ainda mais a referência a Pisístrato. Observação de nossa equipe. Analisando tudo podemos afirmar que o único Cavaleiro de Ouro que sabia da verdadeira identidade de Saga disfarçado de Grande Mestre era a Máscara da Morte. Já os outros cavaleiros simplesmente só desconfiavam que o Grande Mestre era um impostor sem provas fundadas. Curiosidades. A existência da Estrela do Infortúnio traz tanto uma inconsistência quanto contradição com relação à condição da Maldição de Gêmeos, pois a razão para a loucura de Saga no mangá original foi porque seus fortes desejos e bondade colidiram tão fortemente que geraram uma personalidade diferente. No filme Lenda do Santuário, Saga não sofre de dupla personalidade, mas sim de esquizofrenia, assim eliminando o Lemur por completo da história de Saint Seiya. Em Saint Show, o Lemur usa uma réplica da armadura de Gêmeos no início, porém no final deixa entender que envia a armadura verdadeira para proteger Atena. Sem querer, o Lemur como Saga Maligno é um dos personagens com maior número de fãs em todo o universo Sanseiya. Para finalizar, vamos deixar o Lemur em nossa classificação como SS, mesmo local onde está a tribo de ouro. Lembramos que o próprio espírito maligno afirmou que quando estava no corpo de Saga tinha suas habilidades suprimidas pelo Cavaleiro de Ouro. Também vale lembrar que quando Lemur recebeu o poder divino para se tornar o falso deus Ares, seu nível ultrapassou os limites básicos do nível Ômega.